Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidada a psicóloga Luciana Kotaka. Seja bem-vinda. Obrigado, Caio. Para mim é um prazer estar aqui, podendo passar um pouco de informação para o público. E o tema dessa semana é a obesidade e os transtornos alimentares. Luciana, você já há um bom tempo vem acompanhando várias pessoas com esse tema, né? Acima do peso, problema da obesidade, transtornos alimentares. Como é para você estar lidando com esse tema há bastante tempo e como você chegou até esse tema? Eu percebo que no decorrer dos meus atendimentos, desde que eu me formei, existem muitas pessoas que sofrem com excesso de peso e que após várias tentativas fracassadas acabam desanimando, se desestimulando e se entregando realmente à alimentação. Então isso foi um dos fatores que me chamou bastante atenção, e aí eu acabei fazendo um curso com uma pessoa que eu conhecia, depois fui fazer uma especialização na PUC sobre transtornos alimentares e obesidade, e aí eu me apaixonei pelo tema e realmente comecei a trabalhar. Mas é importante assim ressaltar, Caio, que na verdade a perda de peso ela é um motivo pelo qual o paciente chega, né? Mas depois, quando a gente começa a trabalhar no dia a dia, a gente vê que são outras questões. E o peso ele acaba sendo secundário, né? E a gente vai avaliar assim, o que é que faz com que esse paciente coma, né? Por que ele tem na comida o foco para amortizar suas sensações ruins. Então a gente muda um pouquinho esse foco, né, do emagrecimento, para a gente trabalhar muito essa questão pessoal mesmo, né? Como organizar as áreas de vida. Luciana, e a obesidade e o transtorno alimentar, como que você definiria? Como que ela pode ser trabalhada à luz da psicologia? A obesidade é uma doença multifatorial. Isso quer dizer que vários fatores, desde genéticos, ambientais, sedentarismo, má alimentação, influenciam no ganho de peso. Geralmente a gente define como obesidade depois que a gente sai do IMC, que seria considerado normal, e entra então no sobrepeso, obesidade 1, 2 e 3, que seria a obesidade mórbida, né? Então, devido a essas questões, né, da obesidade, a forma com que os pacientes se alimentam, acaba ocorrendo compulsões e às vezes a ansiedade. Então, esses dois fatores juntos, quando eles são trabalhados de uma forma errônea, desenvolvem os transtornos alimentares. Como que é isso, né? Então, veja, pessoas que acabam recorrendo para perder peso ao vômito autoinduzido, ele vai desenvolver uma bulimia, né? Ou outras pessoas, por se enxergarem de uma forma muito distorcida, acabam parando de se alimentar adequadamente, desenvolvendo uma anorexia. E as compulsões, né, que são as famosas aí dentro dos grupos de transtornos alimentares, são as pessoas que acabam comendo até 10.000 calorias de uma vez, né? E sentem-se culpadas depois e acabam recorrendo ou a exercícios físicos de uma forma exaustiva ou até ao próprio ato de purgação, né? Ou pelo vômito, ou por laxantes, diuréticos, coisas, né, assim. Luciana, como que você avalia o crescimento da obesidade no mundo? Ela é uma doença? O que seria? Ela é realmente caracterizada por uma doença, mas existem alguns fatores externos que vêm potencializando o aumento da obesidade, né? Que a gente, né, como eu citei antes, o ambiente, o sedentarismo, as pessoas hoje estão com muita pressa, não tem tempo para encaixar uma atividade física, né, no seu dia a dia, e o grande consumo dos fast foods, né? São as comidas prontas que facilitam muito no dia a dia. Então a gente percebe que até na obesidade infantil, essa é uma questão que a gente vem trabalhando muito, né? Por falta de tempo, a mulher trabalha fora, é mãe, é esposa, ela acaba recorrendo muito a comidas prontas, que também favorecem muito o aumento da obesidade. Um outro fator assim, que eu vejo é a mídia, que tem uma grande influência nessa questão, porque alia a beleza como algo que vai trazer felicidade, né?
Então as pessoas acabam se perdendo nesse contexto, porque elas têm desejo de comer, né? Mas também não conseguem alcançar o ideal da beleza. Como que as pessoas podem fazer para trabalhar isso? Né? Só fechar a boca ou tem uma terapia também? Olha, essa questão de fechar a boca ela é famosa, né? Vamos fechar a boca e se resolve. Eu acho que uma grande diferença quando a gente pensa em álcool, em cigarro e a comida é assim, o álcool e cigarro você pode parar de consumir e a comida não, você consome ela todo dia, né? Então, aprender a comer é um ato que a gente precisa desenvolver porque é pro resto da vida. Então, eu vejo assim, os pacientes que eu trabalho aqui em clínica, nós vamos focar no emocional delas. E os relatos são frequentes, no sentido assim, eu como porque eu estava ansiosa, eu como porque eu estava triste. Quando a gente começa a avançar na história dessas pessoas, a gente percebe que estar também acima do peso, muitas vezes é uma proteção, né? Para ela, contra o mundo, contra o sentimento, enfim. É muito particular de cada um, mas é muito importante porque no processo terapêutico a gente vai levar o paciente a uma conscientização de qual a função da comida na vida dela. E nós vamos trabalhar organização, disciplina e algumas metas que vão ser traçadas, algumas estratégias para que ele chegue a esse peso desejado, tá? Isso tudo aliado, né, claro, com o trabalho da nutricionista, porque ela é fundamental nesse processo, né? Eu trabalho essa parte emocional e ela vai entrar com a parte alimentar. Até uma curiosidade, né? Uma pessoa que come bastante e não engorda, e outras pessoas engordam e comem praticamente pouquíssimo ou pouco, né? Qual é a diferença? É um problema psicológico, é uma questão metabólica, metabolismo, o que seria? Pois é, vou pegar um gancho aí na ansiedade que eu acabei de falar. Tem pessoas ansiosas, né, uma grande maioria que recorre à comida para tentar diminuir essa sensação desagradável. Tem pessoas ansiosas que perdem a fome. Então é muito individual isso, né? Então eu vejo que as pessoas magras, elas têm realmente um metabolismo mais acelerado. Elas são favorecidas pela genética, né? E as pessoas que têm a tendência a engordar, realmente elas acabam tendo que se privar um pouquinho de alguns abusos que elas fariam, né? Que de repente um magrinho poderia fazer, né? Isso chega muito frequente, sabe, Caio? Os pacientes falam assim, poxa, mas a minha amiga come muito e não engorda e eu fico com raiva porque eu quero comer também. Mas é preciso entender que essa pessoa em si, ela não pode cometer esse abuso, não que o magro possa. Porque o magro também tem que cuidar do colesterol, da pressão, também deve fazer uma alimentação saudável, né? Mas ele acaba se espelhando no outro e aí ele se sente lesado, entende? Isso é um tema bastante interessante porque eu já vi vários casos de magros que têm problema de diabetes, tem outros problemas também de saúde, né? E a gente vê que é muito mais do que só o metabolismo, né? Exatamente. Existe muito mais coisas, né, influenciando esse processo. Luciana, você também tem alguns livros publicados sobre esse assunto também, né? Sim, eu tenho o Comportamento Magro com Saúde e Prazer, que foi publicado em maio do ano passado. Sou eu e uma nutricionista, então ele vai falar tanto dos aspectos emocionais quanto nutricionais para quem precisa perder peso. É um livro bem interessante. E nós vamos estar lançando no final do mês que vem o livro Estômago Magro versus Pensamento Gordo, né? Que é sobre cirurgia bariátrica, porque normalmente, né, a cirurgia ela é um ato real, né? É um corte que você faz. Só que na verdade o desejo de comer está muito aqui dentro, né? Na zona de prazer. Então é muito importante que as pessoas possam ter essa conscientização. Então nós fizemos esse livro realmente para passar muita informação para o público que está querendo fazer cirurgia, né? E para quem tiver curiosidade, também o Coach na Prática tem um capítulo que eu falo sobre coach do emagrecimento. Eu acho que me vale a pena ler, é bem interessante. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, Caio, eu que fico feliz por ter participado junto com você desse trabalho.